Eu sei de um lugar para onde todo mundo está indo. Todo mundo. Tem gente que está indo na marra, cabisbaixo. Tem gente que está indo sorrindo, seduzido. Tem gente que é curioso. Tem gente que pesquisa. Esse lugar se chama futuro. Mas aonde está o futuro? Eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês contarem comigo até 3. E quando chegar no número 3, a gente vai pegar esse dedo aqui e apontar na direção para onde vocês acham que está o futuro. Tá bom? Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3. Vamos lá? Bom, acho que a maioria apontou para frente. Alguns apontaram para cima, né? Parece óbvio, né, a gente apontar para frente. Mas existem culturas que acham que o futuro está aqui atrás. Porque o futuro não é visível, ele é misterioso, ele é desconhecido. E aqui na frente, a gente tem o passado, que a gente conhece, que a gente visita e revisita. E a gente conhece pessoas e empresas que, quando elas olham para frente, elas veem o passado. E elas caminham e tomam decisões olhando para o passado. Quem nunca, né? Mas a ideia de futuro, gente, tem a ver com a nossa cultura e com a língua que a gente fala. Existem culturas asiáticas em que o tempo é visto verticalmente, futuro e passado. Existem muitos futuros. O futuro é plural. O futuro, ele pode ser muito caótico ou abundante. Mas ele não será abundante assim, num passe de mágica. Nós, cidadãos globais, temos que ter vontade de ter um futuro abundante para todos. Contra as pandemias, contra o aquecimento global, contra as armas de destruição em massa, as fake news, o colapso da internet e contra a inteligência artificial na mão de poucos. Esse dia de hoje que você está vivendo é um futuro que você projetou ou é um futuro que te atropelou? Intencionalidade, intenção. Essa palavra começou a rondar na minha cabeça. E eu fui ao dicionário e vi que existe intenção, com C cedilha, como a gente podia imaginar, e intenção com S. Intenção com C cedilha, gente, quer dizer vontade. Intenção com S quer dizer intensidade, força. Mais uma palavrinha para a gente? Mais uma palavrinha. A gente tem que ter a intenção para poder se empoderar, para poder engajar pessoas, colaborar, para poder compartilhar conhecimento, para poder inovar, para poder acolher a diversidade. Esse futuro que a gente está buscando, ele tem uma única novidade. A velocidade das mudanças que nós estamos vivendo é exponencial. E exponencial é uma dessas palavrinhas que é muito difícil de entrar na nossa rotina. Porque a gente está aqui na lida do dia a dia. A gente está na batalha de correr atrás do mês. Mas nós precisamos entender que as mudanças lineares, vagarosas, degrau por degrau, ficaram lá atrás, no século XX, junto com aquelas habilidades que não têm mais valor, agora que nós estamos entrando na terceira década do século XXI. Para fazer parte do futuro, nós vamos ter que ter muita vontade, muita garra, e também nos deixar que o futuro nos seduza. Mas o que tem lá no futuro? No futuro, tem as perguntas que a gente tem que fazer sobre o presente. Quanto mais a gente caminha na grama do futuro, mais a gente é invadido por uma vontade de construir. E eu tenho um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Em 2015, eu fiquei enlouquecida com a possibilidade de participar de uma conferência em Londres chamada
antecipando 2040. Era tudo que um futurista podia querer. Ficar entre os bambambãs do futuro em Londres, uma cidade que eu adoro. Mas, gente, 2015 é o começo da crise. Nem pensar em gastar dinheiro com viagens. Mas eu vi aquela conferência naquele futuro, em meio a vários futuros. E eu falei, isso é muito importante para mim, muito importante para o meu negócio e muito importante para o meu futuro de palestrante futurista. E aí, eu resolvi fazer um crowdfunding. Como os brasileiros dizem, uma vaquinha virtual. A vaquinha era para as empresas. Quem contribuísse ganharia palestras sobre 2040. Mas em 2015, gente, as empresas estavam mais preocupadas com o fim do dia do que com o fim da década. Elas não se envolveram. Mas os amigos começaram a contribuir. E 15 dias antes do evento, eu tinha a metade do dinheiro da viagem, só metade. E aí meus filhos falaram, vai, faz das tripas coração, mas vai. E eu, tremendo de medo, comprei as passagens. Nesse mesmo dia, um diretor de marketing de uma grande empresa entrou no Messenger e me disse, eu adoro esse detalhe do Messenger. É verdade. Aí ele me disse assim, Béia, estou em Paris. Chego no Brasil em 2 dias. Vou fechar a sua cota. Mas nem pensar que eu vou explicar o que é crowdfunding para o meu financeiro, tá? E foi assim, gente. Com uma empresa vivendo no passado e um diretor de marketing vivendo no futuro, que eu fui para 2040. O meu futuro se realizou no presente. Não é sempre que dá certo, tá? Mas se você não tentar, também não dá, certo? Vamos lá. Tem um nome para isso, gente. Design. Design é desenvolver um projeto, é trabalhar uma intenção, é trabalhar cenários futuros que possam vir a acontecer. Eu trabalhei um cenário futuro, a conferência. Eu trabalhei a minha intenção. Eu desenvolvi um projeto, crowdfunding. Eu olhei as possibilidades, as perspectivas, e não as metas e as métricas. Eu não tenho tempo para o futuro. Essa frase é a desculpa que leva pessoas e empresas a serem atropeladas todos os dias pelo futuro. Ninguém vai pegar a sua mãozinha e vai te levar lá para o futuro. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho, com uma intensa intenção. Nós estamos exatamente num momento do século XXI que nós temos todos os motivos para acreditar que tudo pode mudar. E temos todas as provas para acreditar que todas as loucuras que tinham que acontecer, já aconteceram. É o que os gringos chamam de the tipping point. É esse ponto aonde tudo aquilo que se ouviu que ia acontecer lá num futuro muito longínquo, vai passar sobre você de uma forma muito intensa. E aquele presente tão quentinho, familiar, cheio de velhas certezas, será reconfigurado. Eu aprendi 3 coisas na conferência de 2040. Que a gente tem que pensar as novas relações, a gente tem que construir redes de trabalho e ouvir as crianças. Uma nova era, gente, pede que a gente desenhe as nossas relações com as novas tecnologias. As novas tecnologias de aceleração, elas nos aceleram, elas nos catapultam. As novas tecnologias, nós precisamos saber que tipo de relação a gente quer com as novas tecnologias. Por exemplo, a inteligência artificial. A gente quer ser amigo da inteligência artificial ou nós seremos subjugados por ela? Afinal,
Nós somos ou não somos os animais mais inteligentes da face da Terra. Tem um futurista chamado Kurzweil que diz que a inteligência artificial é humana, porque fomos nós que a inventamos. No futuro, não vai ter muito emprego, mas vai ter muito trabalho. E vai ter trabalho para quem se aliar às tecnologias de aceleração. Porque as tecnologias de aceleração nos aceleram, nos catapultam para o futuro. Não fujam delas. É com elas que nós vamos criar as redes de trabalho deste século. É com elas e com indivíduos bombados por tecnologia que nós vamos resolver problemas de saúde, de educação, de encarceramento, de corrupção, de distribuição de alimentos, de redes de esgoto. E também tentar resolver problemas de sermos seres humanos melhores. Se você está já começando a sua jornada para o futuro, converse com as crianças. Não ensine, pergunte. Não dê ordens, aprenda. As crianças nos dão várias pistas do que a gente deve aprender para ter um mundo abundante. Em 2050, nós seremos 10 bilhões de pessoas, 3 bilhões a mais do que hoje. Não vai dar para todo mundo ter coisas em abundância. No futuro, será melhor ser do que ter. Se joguem para o futuro, mas se joguem com uma intensa intenção. E contem com a gente. Os futuristas têm todo o tempo para o futuro. Obrigada. Boa viagem. Obrigada.